Você já viu uma placa ou então alguém escrevendo leia a Bíblia no meio da rua, por onde a gente passa, às vezes à frente de uma igreja? Você já viu um outdoor ou coisa parecida, algum tipo de anúncio, propaganda, dizendo leia a Bíblia, um decalque atrás do carro? Pois é, mas não basta ler a Bíblia, não basta ler a Escritura Sagrada. A Bíblia fala outra coisa, e é disso que nós vamos falar no nosso discipulado geral de hoje. Eu sou o pastor Paulo Carvalho, nós estamos no programa Discipulado Geral toda terça-feira, às 19 horas, em todas as plataformas digitais, através do canal Sobrevida TV no YouTube. Então, a partir de agora, nós vamos orar e pedir a Deus que o Senhor nos dê direção para falar para você sobre algo que é muito importante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a direção do teu Espírito para ministrar nesta noite, rapidamente, de maneira dinâmica, sobre a tua palavra, Senhor, e sobre aqueles que vão ouvir a tua palavra. Que haja uma mudança, uma virada de chave na vida deles, e não somente leiam a Bíblia, mas que possam ir além, que possam fazer o que a tua palavra diz que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós vamos trazer para você o texto em o livro de Tiago, né, no capítulo 1, versículo 22. Eu gostaria que você abrisse o livro de Tiago na sua Bíblia, no capítulo 1, verso 22. E nesse versículo em diante, 22 e 23, nós gostaríamos de ler aqui para vocês na versão Almeida, corrigida e atualizada, né? Que diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão ou ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, aonde Deus quer chegar através do Espírito Santo na vida deste discípulo Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, né? Um dos irmãos de Jesus, não é o outro Tiago, não, esse aqui é o irmão de Jesus, não é um dos apóstolos, né? Que chamava-se também Tiago, tinha dois inclusive. Então esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa epístola. Essa epístola significa carta, né? Essa carta. E o que ele quis dizer com isso? Porque tem muita gente que gostaria de apenas ler a Bíblia, como se fosse um descargo de consciência. Eu vou ler a Bíblia, né? Não é só ler a Bíblia. Primeiro que a Escritura Sagrada não manda você somente ler. Lógico que ler, você pode ler um livro, você pode ler um jornal, você pode ler um artigo, ou alguma coisa escrita, né? Ou qualquer coisa, você pode ler. Só que já foi feita uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, em que você, quando lê alguma coisa, você só assimila 60% daquilo que você leu. Entendeu? Então é muito pouco. 60%, ou seja, quase a metade, 40%, vai pelo espaço, né? Vai se esvaindo. E quanto mais o tempo vai passando, você vai esquecendo. Então, o que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? A Bíblia fala em estudar a palavra de Deus. Estudar. Quando Jesus manda examinar as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus, ele disse para estudar. E essa palavra daqui, que está escrita em Tiago, ela diz que você tem que ser cumpridor da palavra, ou seja, executor da palavra, vivendo a palavra, que é o tema de hoje do nosso discipulado geral.
Então você tem que cumprir a palavra. Porque toda aquela pessoa, né, que somente ouve a palavra ou somente lê a palavra está enganando a você mesmo com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra ou leitor da palavra, eu acrescento, e não cumpridor, ou seja, não obedece, não cumpre aquilo que a palavra de Deus está dizendo, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, ou seja, é como se você estivesse olhando para si mesmo, né, e refletindo a sua própria imagem, ou seja, não vai acrescentar nada, porque você já sabe, você já conhece. Agora, quando você cumpre a palavra de Deus, você está se assemelhando a Cristo, porque foi isso que Jesus mandou nós fazermos. Olhar para Ele, olhar fixo para Ele, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. E quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu examino a palavra de Deus, eu estou olhando fixo, eu estou olhando com detalhes, eu estou contemplando Jesus. Eu sempre oro nas minhas orações para que Deus possa usar meus olhos para contemplá-lo, admirar a sua palavra, admirar a sua glória, admirar os seus feitos, as suas maravilhas que estão escritas na palavra. E assim sendo, quando eu admiro a Deus, eu vou me tornando como Ele é. E a vontade de Deus é essa, que a gente olhe não somente para o espelho e contemple mais a nossa vida, mas contemple o Senhor no espelho. Então eu estou me tornando cada vez mais semelhante ao meu Senhor, né? Semelhante a Deus, como filho de Deus que eu tenho que ser. Entendeu? Não ser igual a Deus, porque Deus é Deus, eu não posso ser igual. Mas eu me comportar como um filho de Deus, comportar como alguém que cumpre a palavra, que obedece a palavra. E não é somente ouvinte e nem leitor da palavra. Então Jesus, você nunca vai ver na palavra de Deus para você ler a Bíblia. Você vai ver na Escritura Sagrada que você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que meditar na palavra de Deus, você vai achar, né, no Salmo número 1, bem-aventurado o varão que medita na palavra do Senhor, dia e noite, diz lá, né? Então, meditar na palavra, ficar como se fosse degustando a palavra, procurando entender o que Deus está querendo dizer com aquilo dali. E cumpridor da palavra, alguém que obedece a palavra, que está vivendo a palavra, ela está colocando a palavra em ação na própria vida. Amém? Que Deus te abençoe, reflita nisso, e o Senhor resplandeça o rosto dele no teu rosto, te dê paz, te dê da sua graça, em nome de Jesus, e fique com esta palavra, medite e se aprofunde na palavra de Deus.